E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para estar aqui hoje num tema muito importante. Assista o vídeo. Se você assistir até o final e gostar desse vídeo, se inscreve no canal para ver mais conteúdos como este, certo? Então vamos para o vídeo. Gente, essa é uma notícia aí, há 2 dias atrás, de que o número de evangélicos ultrapassou o de católicos. O país sempre foi catolicismo, o país, nosso país sempre foi muito forte, mas dessa vez, como já era esperado há algum tempo, devido ao crescimento, o número de evangélicos ultrapassou. Um em cada 4 brasileiros é evangélico, mostra o IBGE. Um em cada 4, certo? Veja só. O percentual de evangélicos bateu um recorde e chegou a 26,9% da população. Claro que existem outras religiões, mas com números bem inferiores. Algumas cidades de alguns estados têm até 76% dos moradores e se denomina evangélico. É muito, viu? Muito mesmo. Já o número de católicos chegou ao menor patamar da história, 56,7, o menor da história. Lembrando que o número de católicos aqui no Brasil já foi cerca de 99,7% aqui no Brasil, isso em 1872. Quando se olha por faixa etária, a gente vê que o percentual de evangélicos aumentou em questão de números de jovens. Por exemplo, entre os brasileiros de 10 a 14 anos, 31% se declaram evangélicos. E adolescentes de 15 a 19 são 28%. Um fato interessante aqui, na questão das cores, 49,1% são pardos, 38% são brancos, 12% são pretos, 0,7% são indígenas, 0,2% são amarelos. Agora é interessante, isso em números. Vou mostrar aqui um versículo da Bíblia, Mateus 24, versículo 14. Diz assim: Quando Jesus, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje, graças à internet, graças antigamente, era só no boca a boca, certo? O evangelho era só no boca a boca. Com a internet, isso facilita muito. Você pode assistir pelo YouTube, você pode assistir pelos streamings, você pode assistir pela TV, você pode assistir, ouvir pelo rádio, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Agora o evangelho está em todo lugar. Então, quando a gente vê isso aí, você pode pensar, olha, está se cumprindo o que Jesus disse. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Só que eu quero trazer aqui assim, o seguinte questionamento. Será que, será que Jesus estava se referindo a esse tipo de evangelho? Será? Será que esse crescimento do número de evangélicos só temos a comemorar com isso? Ou temos também o que lamentar? Gente, tem pessoas aí fazendo da igreja para vender coisas. Por exemplo, aí tem pessoas aí vendendo a água ungida aí da Terra Santa, né? Já outra é vendendo areia, supostamente da Terra Santa, mesmo que fosse, não passa de areia, mas está lá vendendo, e há pessoas que compram, que compraram e que irão comprar.
Porque quando você fala essa palavra-chave, Terra Santa, a terra onde Jesus pisou, nem é mais aquela terra. Hum, Você sabe, né? No que vem a chuva, vai tirando a terra, não é mais aquela mesma areinha que ele colocou o pé. Aquela água, daquele rio, você sabe, né? A água do rio, ela não fica ali parada. Uma coisa é você colocar água num pote, e daqui a 1000 anos você ir lá e tá a mesma água naquele pote. Outra coisa é a água do rio. A água do rio, ela corre. Então, a água que estava aqui há 1 hora atrás já não é mais a mesma água. O rio é o mesmo, a água não. Mas a pessoa vende como se fosse a mesma água, a água milagrosa, porque agora foi benzida, foi rezada. Então, é interessante que isso, veja só, quando Jesus falou que a porta seria estreita, ele estava falando sobre abandonar muitas coisas para seguir o Evangelho. Essa é a porta estreita, o abandono de muita coisa para seguir o Evangelho. Quem lembra aí de quando Jesus ficou revoltado e saiu detonando tudo no templo, dizendo que transformaram a casa dele num comércio? Será que Jesus, se ele andasse por muitas igrejas hoje em dia, ele ficaria satisfeito com o que vê? Claro que toda instituição tem sua conta de luz, de energia, sua conta de luz, de água para pagar, certo? Manutenção. Mas não estou falando disso. Estou falando de algo mais sério. Veja só, se você, um cristão verdadeiro que acredita no que está sendo pregado naquela igreja, veja só, se você chama alguém, algum cristão desse, para ir numa zona, aqui no Nordeste a gente chama cabaré, não sei como é que vocês chamam aí, de onde é que você está assistindo esse vídeo, ele não vai, certamente ele não irá, porque na mente dele ele sabe, opa, isso aí não é coisa de Deus, eu não vou. Na cabeça dele ele vai ativar esse sinalzinho, opa, isso não é de Deus, eu não vou. Se chamar para beber bebidas alcoólicas, ele vai acionar a chavezinha dele, o sinal de alerta, e vai dizer: opa, isso não é de Deus, eu não vou fazer isso. Então, como é que o inimigo engana as pessoas? Não é tirando da igreja, é levando as coisas do mundo para dentro da igreja. Você sabe o que é sincretismo religioso? É quando você traz coisas de outra religião para você faz aquela mistura. E ali eu mantenho as pessoas dentro da igreja, mas sendo iludidas, sendo enganadas. As pessoas que estão lá certamente estão indo de bom coração. Creem fielmente que aquilo ali é o ambiente certo, é um ambiente que prega de verdade a palavra de Deus. É interessante que o ser humano, eu já falei, nós devemos, como tomar cuidado com isso, como se livrar dessas coisas. Você tem que acompanhar na Bíblia. Você tem que fazer como os bereanos. Peraí, isso aqui que está sendo falado aí não está de acordo com a Bíblia. É esse o problema. É isso aí que eu acho que é um grande problema. Porque veja o seguinte, se você chegar na igreja, muitos locais, não é todas, mas muitos locais, você está ali há um mês, 2 meses, e se você tem um certo conhecimento, se você tem um certo nível de estudo, eles vão facilmente colocar você já para pregar, sem você ter um menor preparo, sem você ter, sem você ter alcançado um certo nível de conhecimento da palavra. É aí onde saem as aberrações. Dever-se-ia ter um curso, um estudo aprofundado, e só depois de 6 meses, um ano, a pessoa estudando,
participando das escolinhas, porque a escolinha é justamente para isso, para trazer o ensinamento. É você ali participando e aprendendo, e aí sim é que eu vou colocar aquela pessoa para trazer a mensagem, trazer a palavra. Mas não, o que é que você faz? A pessoa chega, fulano tem esse nível aqui de estudo. Fulano, por alguma razão, eu vou dar essa oportunidade para ele aqui. Vai lá, o que é que você tem para dizer? Leia aí o versículo e dê a sua interpretação. É aí onde está. Dê a sua interpretação. É esse, o, o- a Bíblia, ter essa, por nos dar essa facilidade de interpretação, de entendimento, é onde está o problema. Ainda tem mais um detalhe. Se você não está satisfeito com a sua igreja, é só você sair e criar uma e fazer uma. Isso é o que muito acontece. E aí essa pessoa, vamos imaginar, essa pessoa vivia nessa igreja. Aqui ele tem suas normas. Ele não concorda com essas normas. O que é que ele faz? Quer saber de uma coisa? Eu vou sair, vou criar a minha igreja e vou colocar as minhas normas. E aí começa, aí surge uma nova igreja, outras normas. Esse cara, lembra que passou pouco tempo na igreja, com pouco estudo, agora ele tem a Bíblia na mão, essa arma poderosa, onde ele vai poder dar a sua interpretação, a sua maneira, trazer o seu pensamento, e aí ele vai criar novas. É isso que eu não sei se eu estou sabendo explicar bem, mas isso é gravíssimo, certo? Isso é um problema. Então, eu não sei se eu tenho muito a comemorar quando eu vejo essa notícia de que o número de evangelho cresceu. É claro que não é todas as igrejas, mas muitas mesmo, têm um trabalho excepcional, excelente, no que diz respeito assim, a gente sabe muito bem que as igrejas têm esse trabalho excepcional de, por exemplo, tirar as pessoas, isso é o lado social da igreja, o lado social, vamos lá, o lado social. As pessoas do caminho errado, né, das coisas ilícitas, certo? E trazer para uma vida correta. Tem o trabalho social com as pessoas de rua, as igrejas que têm condição fazem isso, de dar comida, às vezes roupa, faz corte de cabelo, tem aquele dia especial, faz barba, aquele dia especial lá, né? Então, isso tem um lado positivo. Esse trabalho de evangelização nos presídios, em outros locais. Tem igrejas que têm até escolas, hospitais. Então, tem esse lado aí. Eu não estou falando desse tipo de igreja. Eu não estou falando desse tipo de situação. Estou falando do- da forma como certas igrejas surgem e aquela pessoa sem nenhum preparo, ela acaba criando as suas próprias coisas e trazendo essas bizarrices que a gente vê, infelizmente. Bom, essa reflexão que eu tinha para dizer para vocês. E eu pergunto mais uma vez, versículo Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Será que é esse evangelho dessas igrejas que a gente vê, esse evangelho aí desses pregadores mirins, esse evangelho aí de igrejas que fazem certas bizarrices? Será que é esse evangelho a que Jesus se referia? Será que estava incluso todo tipo de igreja? Ou será que era o evangelho das igrejas que levam a sério a mensagem da palavra de Deus? Deixa aqui minha reflexão, certo? Deixa aqui meu pensamento a respeito. Eu gostaria que você, se assistiu o vídeo até agora, que você comentasse também a respeito, seja você cristão ou não. Eu irei ler e responder. Bom, por hoje é só, o vídeo é esse. Se você gostou, comenta aí. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, é claro. E a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Valeu!